A gente tem vivido um momento curioso na música. Alguns de nós simplesmente não se abrem para as bandas novas no mercado, ficando assim, de certa forma, meio que presos ao passado glorioso de bandas que capinaram o caminho até aqui e se estabeleceram no Olimpo Supremo. Há quem defenda que o mercado está lotado de bandas boas esperando para serem consumidas e que algumas delas são até melhores do que as clássicas que a gente endeusa. Independente se você é do time das bandas clássicas ou se defende a expansão do universo musical, uma verdade é impossível de ser ignorada. Nenhuma dessas bandas, pelo menos no plano físico, é eterna. E se a gente quer perpetuar essa cultura que há muitos anos é grande responsável por parte da cultura pop também, a gente precisa dar vez para as próximas bandas. E é por isso que hoje eu vou fazer aqui com vocês um exercício pra gente falar de algumas bandas que eu gosto que podem ser novas possibilidades de expansão para você que quer se permitir conhecer bandas novas. Quem me acompanha por aqui sabe que eu sou um defensor ávido de bandas novas, né? Que eu tô sempre querendo conhecer bandas novas e ter a mesma sensação que eu tive quando eu conheci essas bandas clássicas que a gente adora. É claro que eu tô sempre respeitando o passado, porque o passado é irretocável, ele tá lá pra gente não mexer nele, mas ao mesmo tempo é muito bom a gente abraçar também o futuro e aceitar que as coisas, cedo ou tarde, elas vão mudar. Convenhamos que tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Ou pode ser também que essa questão de ruim ou bom é muito mais uma questão de percepção da nossa geração que não consegue enxergar o que há de bom no novo que foi feito para a nova geração. Ou será que não? Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo nesse botão bem aqui de baixo. E quando você acabar de assistir esse vídeo, você deixa o seu comentário aqui de baixo e deixa a sua opinião, beleza? Bom, deixa eu explicar pra vocês o meu critério pra poder fazer essa lista aqui, tá? Eu quero apresentar algumas bandas pra vocês que são opções aí, aquelas bandas clássicas do velho panteão, né? O panteão que eu sempre falo aqui no canal é aquele Monte Olimpo sagrado do metal, onde estão aquelas bandas que ninguém pode tocar aqui. Elas já fizeram de tudo e a única coisa que elas podem fazer agora é simplesmente deixar de existir, porque tudo que tinha pra fazer em termos de crescer e ser bem sucedida no mercado, elas já fizeram. São aquelas bandas de sempre, né? Judas Priest, Metallica, Iron Maiden, todas essas bandas que são super bem sucedidas e fazem parte irretocável de um panteão que tá bem estabelecido e ninguém mexe lá. Nós vamos falar de uma casta de bandas que tá no intermédio, tá? Eu não vou falar aqui daquelas bandas que só você e o seu vizinho conhecem, sabe? Porque, tipo, eu podia pagar aqui de super intelectualzão e falar pra vocês que... Olha, eu vou apresentar pra vocês aqui bandas que só eu conheço e tal, né? Mas eu não tenho mais 15 anos, eu já passei dessa fase e eu tô numa fase, assim, mais de curtir som e compartilhar com as pessoas aquilo que eu curto. Então, tipo assim, eu escolhi algumas bandas que são bandas que nem são tão novas, assim, elas já estão no mercado aí até mais ou menos estabelecidas, algumas já são até bem grandes, mas eu acredito que elas sejam promessas, assim, pra cena de onde elas estão, né? Então, não só no lugar onde elas estão, mas também pra cena de rock, de música, de metal como um todo, que futuramente elas podem vir a se tornar grandes expoentes desta mesma cena. Mas, obviamente, vocês devem conhecer algumas e provavelmente eu vou deixar muitas outras de fora, porque eu também não vou ficar fazendo uma lista aqui de 50 bandas, né? Tem uma gama de banda aí que eu gosto, que eu tô afim de falar, mas eu também não tô muito afim de entrar naquele submundo também absurdo de trazer coisas aqui que ninguém faz nem ideia do que é, né? Bom, pra gente começar essa lista aqui, antes eu queria fazer uma menção aqui. Eu não vou falar aqui necessariamente de quando a gente fala de banda nacional, né? A gente sempre normalmente fala sobre Sepultura, Angra, Corsos, mas o metal nacional e a própria música nacional tem muita coisa pra oferecer, né? Então eu queria fazer uma menção aqui muito interessante pra você que sabe que tem muita coisa boa no metal nacional, que é da banda mineira Obey. A Obey foi formada em 2011 e o seu foco desde o começo foi o trabalho autoral e composições com som energético vibrante, letras fortes que retratam a política, o social e os seres humanos. Cara, o som da Obey é um som muito interessante, né? Pra vocês que gostam daquela onda post-hardcore, que veio também um pouco daquela coisa do post-punk ali dos anos 2000 pra cá, e é muito interessante que nos primeiros trabalhos deles você conseguia ver uma influência fortíssima de A Day to Remember. Então você conseguia ver aquela coisa mais hardcore e até às vezes um pouco pop, mas ao mesmo tempo com umas pegadas muito pesadas, com umas partes técnicas fodonas assim. Então que com uma puta produção pra época, né? O primeiro EP deles é de 2011.
e os caras conseguiram juntar tudo isso e criar uma fórmula única, né? E como os caras estão juntos desde então, o som dos caras evoluiu bastante ao longo dos anos aí e gerou várias coisas legais ao longo desse tempo. Como eu falei, o primeiro EP deles de 2011 tem essa pegada um pouco mais hardcore, mais pop punk, né? Mas tem muita coisa de metal. Logo depois eles lançaram Da Tempestade ao Sol, que tem um som muito mais amadurecido, tem uma pegada muito mais madura, mostra um pouco até de experimentação da banda, fugindo daquilo que eles se proporam no começo. E aí você já vê que a banda deu uma evoluída, né? Mas foi recentemente agora que, na minha opinião, os caras encontraram a fórmula definitiva que, tipo assim, é muito foda. Recentemente os caras lançaram mais alguns singles e o que mais me chamou atenção, o que mais mostrou um DNA, uma coragem dos caras de realmente fincar o pé no que eles queriam fazer, é o single Desacato. O Desacato é um grito de revolta onde a banda Obey mostra toda a indignação com os abusos sofridos por aqueles que acham no direito de impor as suas vontades apenas por ter a máquina do poder em suas mãos. Desacato é colocado como um crime, uma ofensa a uma autoridade maior concedida pelo poder público. Contudo, não há crime maior que o desacato e as agressões sofridas pelas mesmas que sofrem historicamente às margens do país. Eles conseguiram equilibrar muito bem a porradaria no som dos caras, um peso que tá ali muito característico, que a partir de agora tem um DNA muito mais definido, e também a questão de letra ficou também muito mais direcionada, né? Agora os caras estão totalmente focados no social, com uma pegada muito mais política, muito mais de protesto, né? Então que deu um plus pra banda muito interessante. E além disso, né, cara, eu vou falar com vocês aqui, algum de vocês está no clipe da Obey? Alguém tá no clipe da Obey? Mais alguém aqui? Eu tô num clipe da Obey, e se isso aí não é motivo suficiente pra você conhecer a banda, eu não sei mais o que é. Pois é, cara, o Felipe aqui, ó, youtuber, ator, e tá aí, ó, um dos expoentes recentes, né, do metal nacional aí, do rock nacional, que, porra, pode fazer uma barulheira aí quando você menos esperar. Tu que era capaz de vencer e seguir. Empregando uma mistura cinética de metalcore, dubstep e industrial, Crossfaith de Osaka, no Japão, começou como uma banda cover de new metal antes de fazer a transição para o electronic core em meados dos anos 2000. Desde a estreia em 2009, com The Artificial Fury of the Dramatic Beauty, a banda tornou-se conhecida por suas proezas técnicas e performances ao vivo ardentes. Embora o metal extremo, progressivo e punitivo tenha servido como base do grupo ao longo dos anos, álbuns como Apocalypse de 2013 e Ex Machina de 2018 introduziram elementos sonoros mais simplificados à mistura e apresentaram narrativas complexas construídas em torno do futuro distópico. A intenção de iniciar um projeto originalmente era de misturar hard electronics com metal extremo. Os três membros recrutaram o baixista Hiroshi Ikigawa e o baterista Tsunaya Amano, e começou a escrever e se apresentar no Japão como Crossfaith. Cara, essa banda é muito massa por diversos motivos, assim, né? Eu já falei aqui algumas vezes no canal que eu gosto muito de banda que sabe mesclar com uma certa maestria, uma coisa mais pesada com melodia, né? É uma característica que tem até muito no metalcore, né? Mas é que esses caras levaram essa parada pra um outro nível, assim. Eles conseguiram mesclar tanta coisa junto que conversou com uma nova onda, um novo estilo, né? Porque tem uma pegada muito eletrônica, né? E não é só eletrônica que eu falo de botar um cara fazendo ali os scratchzinhos, não é isso. Os caras conseguiram colocar isso no som. A estrutura sonora de música dos caras tem essa coisa eletrônica que interfere diretamente no som deles e que cria uma coisa completamente diferente, cara. Você assistir um show dos caras, assistir uma performance deles, é meio até que chocante, que você demora até pra processar o que tá acontecendo, de tanta coisa que tem ali no palco, né? Além do fato de ser uma banda japonesa, de fugir um pouco desses estereótipos do metal que a gente já conhece, né? De você ver um visual diferente, uma atitude diferente, e o show dos caras é assim, cara, avassalador. Todos os caras da banda têm muita atitude, o vocalista tem uma presença de palco inacreditável, um vocal muito massa também, que é gutural e algumas vezes é limpo, com refrões que são muito bons, né? Os refrões são melódicos, então assim, tem muitas melodias que colam na cabeça e o muito peso, né? E os caras sabem colocar isso de vez em quando, tem uma parada que é mais extrema, fica mais pesadão. É um som que, cara, dependendo do momento, você fecha o olho e vai prestar atenção, parece que você tá numa rave, sacou? Mas é uma rave de heavy metal, sei lá, muito louco o som dos caras. O Amaranth é uma banda sueca formada em 2008. O Amaranth alcançou grande destaque por mesclar vários gêneros do metal e com isso surgindo o estilo que alguns chamam de Massive Modern Metal, como eles mesmos gostam de se intitular. O primeiro álbum da banda foi lançado em 13 de abril de 2011 na Europa. Poucos meses após o lançamento do primeiro álbum, Amaranth, a banda obteve grande sucesso e notoriedade no mercado e fez grandes shows pelo mundo todo, tocando ao lado de bandas consagradas como Megadeth, Motorhead e Hammerfall.
O Amaranth tem um estilo musical bem singular e até pioneiro em relação às bandas tradicionais que a gente conhece. Em suas composições dá pra gente ver nitidamente a influência de música eletrônica somado com o peso de músicas de death metal. E se isso não fosse o bastante pra tornar o som dos caras bem diferente, eu acho que o Amaranth tem uma característica que poderia facilmente dar vários prêmios pra eles, né? Eles conseguiram a proeza de ter 3 vocalistas numa banda e fazer isso funcionar de uma maneira harmônica. Pelo menos até onde a gente sabe, né? São 2 homens cantando e alternando a voz entre gutural e melódico, e também uma bela voz feminina que rouba a cena fácil, né? Porque as partes onde ela canta, que a maioria das vezes parecem ser as maiores partes, ela mostra um domínio vocal excelente e mostra uma coisa bem interessante também, né? Junto com algumas bandas expoentes agora mais contemporâneas, como a própria Amaranth e até a Ginger, o Amaranth prova que aquela coisa estereotipada de que mulher pra estar cantando uma banda de metal tem que estar necessariamente numa banda de metal sinfônico ficou no passado. E essa é mais uma banda que mistura muito bem esse som eletrônico, sabe colocar essa pegada junto com uma parada mais death metal, mas cara, em alguns momentos o som deles parece até um pouco pop, se você for parar pra escutar com calma, é um som que te embala muito e tem uma faixa específica do Nightwish que às vezes me faz lembrar um pouco o que esses caras fazem ao extremo, né? O Nightwish, quando lançou o disco Once, lançou também a faixa Wish I Had an Angel, que é uma música muito porrada, é uma música que tem inclusive muito vocal masculino do Marco Retala cantando ali, né? Mas em alguns momentos a forma como a bateria dessa música foi construída, ela nitidamente é uma bateria eletrônica que acaba virando uma batida na música, né? E faz um mix muito diferente ali, que foi o Nightwish experimentando naquela faixa em particular. Parece que essa banda, cara, simplesmente pegou essa ideia e, tipo assim, explorou ao extremo do que dava pra fazer. Então você tem uma pegada aqui que é muito eletrônica, mas ao mesmo tempo é muito pesada e também muito pop. O que dá aí, cara, uma banda que com certeza tá tentando flertar com o mercado, mas ao mesmo tempo continua aí dentro do seu nicho, dentro do seu subgênero, que é porrada pra caralho. Cara, é uma banda muito interessante de você conhecer. Por meio de seu trabalho árduo e incansável, turnês ininterruptas e lançamentos aclamados pela crítica, quebrando as paradas, ganhando mais de 250 milhões de streams e visualizações em todas as plataformas globalmente, o Ginger é realmente uma das bandas mais quentes e empolgantes do metal moderno atualmente. A banda se tornou sinônimo de fazer as coisas do seu próprio jeito e quebrar todas as regras do manual do heavy metal. Em poucos anos, essa máquina de demolição difícil até de rotular, o que é ótimo ao meu ver, conhecido como Ginger, esculpiu seu próprio lugar na paisagem do metal. Vindo de Donetsk, mas agora morando em Kiev, essa excentricidade musical ucraniana foi formada ainda em 2009, para vocês verem que nem tem tanto tempo assim. O Ginger é definido por alguns como uma banda progressiva que flerta também com groove metal, mas os caras têm uma habilidade incrível de mesclar vários estilos diferentes dentro do seu som e muitas vezes flerta com uma base que lembra muito metalcore. Só que reduzir a banda a metalcore é muito pouco pro que os caras fazem. Se você tá indo ouvir o Ginger pensando que vai escutar uma banda no estilo de Bullet for My Valentine ou Killswitch Engage, nem perde seu tempo, porque a pegada dos caras é outra. Como eu falei, o som do Ginger é bem mais abrangente e a vocalista Tatiana total rouba a cena, porque ela consegue equilibrar o vocal dela limpo, maravilhoso, e o vocal gutural dela, cara, não é simplesmente um vocalzinho gutural rasgado. Ela tem um vocal gutural extremamente grave, muito foda, cara. E o Ginger crava de vez aquilo que eu falei lá no Amaranth. Ficou pra trás toda aquela coisa estereotipada de que a mulher tem que cantar gótico e cantar só aquela coisa de metal sinfônico e tal, pra mostrar que uma banda pode sim ter uma mulher com muita atitude na frente cantando gutural, que sim, que isso é foda, que desde lá dos tempos de Angela Gosson no Arch Enemy, isso não é só uma exceção, tá se tornando uma naturalidade e que bom pra gente, né? Assistir a Tatiana cantando junto com o Ginger é realmente uma parada assim de se admirar. Não só porque ela faz muito bem tudo que ela tá colocando dentro da voz dela, dentro da banda, mas porque a execução da banda ao vivo é uma parada também inacreditável, né? Fica aí o Ginger pra você que gosta de vocais graves e guturais e ao mesmo tempo uma soma bem bonita de melodia. O Killswitch Engage é uma banda americana de metalcore formada em 1999 após a separação do Overcast e do Aftershock. O Killswitch Engage ganhou fama com seu lançamento em 2004, o The End of Heartache, que alcançou a posição 21 na Billboard 200. A faixa título The End of Heartache foi indicada ao Grammy em 2005 de melhor performance de metal, e aproveitando o embalo e o hype, um DVD ao vivo chamado Set This World Ablaze foi lançado ainda em 2005.
O estilo do Killswitch Engage foi definido por muitos como metalcore. Há quem diga inclusive que o Killswitch foi um dos grandes encabeçadores desse movimento e também ali talvez a sementinha do metalcore. Apesar de eu discordar um pouco disso, porque a gente sabe que essa era uma cena completa com várias outras bandas em volta do Killswitch Engage, uma coisa a gente não pode deixar de falar. Com o sucesso de The End of Heartache, o Killswitch Engage meio que soltou pro mundo inteiro o que era aquele formato que eles queriam popularizar e meio que acabou dando certo. Eu gosto muito dessa banda porque, como eu falei, o Killswitch Engage é uma banda que mostra assim com maestria como você consegue equilibrar essa coisa melódica com a parada mais pesada e sim lançar coisas que são até muito pops, né? E nesse sentido eu sou realmente uma vadia musical porque os caras me ganham muito quando eles lançam aquelas podreiras e algumas músicas que são até bem escrotas, mas chega num refrão muito melódico, muito comercial, me ganha porque eu acho aquilo muito foda e acho muito legal de se escutar, né? Você vê a autenticidade dos caras de lançar aquilo. E eles bem que entenderam que depois de The End of Heartache foi onde eles flertaram mais com essa coisa pop, que aquilo podia dar muito certo, né? Tanto é que depois que o Howard saiu da banda, né, e o Jesse Lash voltou pra banda, os caras voltaram um pouco mais pra aquela raiz ali no Alive or Just Breathing, que é uma coisa um pouco mais suja, um pouco mais porrada, ainda com muita melodia, mas mais equilibrado. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu gosto muito dessa fase aí mais pop, eu acho o som dos caras muito bom. E ó, é uma excelente banda de porta de entrada. O Killswitch serve muito como uma banda de porta de entrada pra você conhecer um negócio novo, porque os caras têm, apesar de ser um som mais moderno, puxado pro metalcore, eles têm muita influência dessas bandas dos anos 80, né? O Dio, o Iron Maiden, e você consegue sentir isso nas músicas dos caras de um jeito mais moderno. Então é uma banda bem tranquila pra você escutar, curtir, com melodias muito legais, né? Algumas baladas muito boas, outras músicas muito pesadas, e a performance dos caras é uma loucura também. É uma banda que tá se estabelecendo como uma das grandes bandas assim dessa nova safra, e provavelmente daqui a uns anos a gente pode ser que a gente veja essa banda num panteão também, porque é uma banda que tá se popularizando mundialmente e tomando uma proporção muito grande aí ao longo dos anos. O Five Finger Death Punch tem sido um marco nas paradas da Billboard desde sua formação em 2005, levando o nome do filme cult de artes marciais Five Finger of Death, os riffs titânicos da banda e sombriamente as letras distorcidas oferecem uma marca de thrash vintage e metal ardente tão poderoso quanto seu nome. Na última década, o Five Finger Death Punch se tornou um dos nomes mais reconhecidos da música. A banda tem 22 singles no top 10, com 9 singles em primeiro lugar e vendeu mais de 1 milhão de ingressos para shows apenas nos últimos 2 anos. Cara, o Five Finger, quando eu descobri eles, foi uma surpresa muito grata pra mim, cara. Pra você que tem essa cabeça, assim, que tem uma dificuldade de conhecer bandas novas, porque você gosta da textura da banda dos anos 80 ou 70, ou até mesmo mais recente, né, anos 90 e tal, essa é uma banda que é muito boa pra você escutar, cara, porque é um mix de você escutar uma parada mais contemporânea, mais moderna, que tem uma pegada mais na realidade de hoje, mas ao mesmo tempo é você também sentir que esses caras são assim, uma brisa refrescante sobre o que foi o heavy metal lá pra trás. Porque quando você escuta o som do Five Finger, você vê nitidamente a influência dos caras, né? Não só na música, não só no que eles estão oferecendo musicalmente ali, mas também na atitude dos caras. O Ivan Wood cantando, cara, você percebe nitidamente que é um cara totalmente descolado da nossa realidade atual. É um cara que não tá muito preocupado com o politicamente correto, faz as coisas que ele quer fazer. Isso também tá muito na leitura lírica, né? Nas letras deles, que falam muito descaradamente sobre o que eles querem falar, nos clipes dos caras. Então quando você consome o Five Finger Death Punch como um todo, você consegue sentir essa textura mais antiga dessas bandas que a gente gostava ali nos anos 80 e tal, né? Pra mim, uma das melhores músicas já lançadas aí nesse metal contemporâneo, cara. E assim, no meu, sei lá, top 5 pessoal, se eu tivesse que citar aqui 5 músicas das quais eu nunca enjoo de ouvir na minha vida, eu colocaria uma música do Five Finger Death Punch. Que os caras fizeram uma música, meu irmão, caralho, a música é viciante. E ela não só é viciante, como ela ainda por cima tem Rob Halford cantando junto com o cara. I'm gonna change history and light in the world. Teach them how to see through my eyes. É uma
banda que foi formada por caras aí também que já tinham nome na cena e tal, mas a execução dos caras é uma execução contemporânea que ao mesmo tempo oferece pra você que gosta de uma coisa mais vintage, uma coisa um pouco mais antiga, uma parada que é mais tateável pra você, que é mais maleável, tá ligado? Pra você que tá assim, não tô muito afim de ver o que tem de novo e tal, começa pelo Five Finger que de repente você vai se animar com outras coisas aí, você vai pra drogas mais pesadas depois. Fuck you! You can be made and I will be yours. Então, essa banda que eu vou falar agora, ela tem uma história de formação que é só essa história por si só já vai te dar um gatilho pra você, no mínimo, querer conhecer a banda. O Fallen in Reverse foi formado por Radic, enquanto ele cumpria pena na prisão estadual em Nevada por violação da condicional em 2008. Enquanto estava preso, Radic recrutou os guitarristas Derek Jones e Jake Vincent, o baterista Ryan Simon e o baixista Mika Horiyuki, para ajudar ele a realizar a visão musical que estava criando em sua cabeça enquanto estava atrás das grades, se encontrando com seus companheiros de banda durante o horário de visita e passando o resto do tempo escrevendo músicas. Se só isso já não te deu um gatilho pra querer conhecer o som da banda, não sei mais o que eu posso fazer pra fazer você ouvir o som desses caras. Move! Desde suas origens em uma cela de prisão em Nevada, o grupo post-hardcore Fallen in Reverse alcançou um sucesso significativo na década de 2010. Liderada pelo ex-vocalista do Escape the Fate, Ronnie Radic, a banda conquistou um disco de ouro em sua primeira tentativa com The Drugs in Me Is You, de 2011. Nos anos seguintes, Radic e o robusto guitarrista Derek Jones lideraram o Fallen in Reverse através de várias formações e uma sucessão de álbuns consistentes nas paradas, incluindo Just Like You, de 2015 e Come Home, de 2017. Após o single de sucesso de 2019, o Popular Monster, Jones morreu inesperadamente e Radic seguiu em frente na próxima década com uma nova formação que produziu o EP Neon Zombie de 2022. O Fallen in Reverse começou com aquela onda mais post-hardcore, né? Com aquela coisa mais até meio emo que a galera gostava de chamar, né? Até o visual dos caras era mais assim, o som era mais felizinho também e tal, a própria temática dos clipes e tudo. Mas eu acho que isso passa muito pela inteligência comercial dos caras em produzir música. Mais recentemente, os caras pegaram um outro caminho que é muito interessante, que eu acredito que pode ser até de uma tendência, né? Porque os caras vindo dessa pegada de entender a rede social, entender o público, de conversar com uma galera mais jovem, eles estão entregando uma parada que pra gente que conhece a cena mais antiga, pra gente que conhece as bandas dos anos 80, as bandas clássicas, a princípio estranha muito. A gente vai olhar aquilo e vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? Que tipo de som maluco é esse? Mas tudo isso que eu falei aqui nas outras bandas, né, em relação às bandas mesclarem o som eletrônico pra criar uma coisa nova e criar uma tendência nova, essa banda aqui, cara, fez isso, sabe, muito melhor que todas as outras bandas de certa forma. Ao que parece pra gente quando a gente escuta o som deles, é que eles pegaram tudo que foi tendência, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. Parece que eles pegaram isso tudo, jogaram no caldeirão, misturaram com essa ideia dessa cultura de jovens que tá muito conectada em rede social, colocou tudo ali dentro e criou o som mais autêntico possível dentro dessa realidade hoje em dia, né? Por isso eu até digo pra vocês que pode ser que essa banda esteja fazendo uma leitura muito contemporânea do mercado atualmente, né? Enquanto a gente tá aqui discutindo sobre a possível morte do rock, que na minha opinião nunca vai acontecer, esses caras podem estar sendo responsáveis por criar uma nova tendência, que é essa tendência aí do metal com eletrônico, com hip hop que tá conectado com rede social. Eles não só fizeram isso na música, né, nessa ideia de trazer isso pra dentro da música, como também nas produções audiovisuais deles, que são inacreditáveis. Os caras entenderam o momento que o mercado tá e traduziram isso no som deles. Se você for parar pra analisar sobre a tendência das bandas de metal recente, de pra onde o rock vai, talvez essa seja uma banda muito interessante pra você dar uma observada. Você pode não gostar, você pode achar estranho e tudo, mas é interessante você manter por perto. Sabe aquela coisa assim, não curti muito, mas vou manter perto. Então, assim, nesse sentido, talvez seja interessante você acompanhar o Fallen in Reverse, mesmo que a primeira impressão você estranhe o som dos caras, entende? Eu acho que pro som sobreviver, ele não pode depender unicamente de uma fórmula que tá lá atrás, porque a molecada que tá aqui agora, eles têm uma cabeça diferente. É uma molecada mais ágil, mais rápida, que tá em rede social, que tem um som mais rápido e tal. Então, essas bandas que criam esse tipo de som, elas estão conseguindo criar sons que conversam com essa geração. Então, quando esses caras criam música, eles já sabem assim, eu vou começar a música pelo refrão, porque uma música no TikTok, ela começa pelo refrão, e aí eu vou fazer uma música que tem um tempo menor, porque eu sei que o mercado hoje pede isso. Isso é ruim, mas ao mesmo tempo é muito bom, cara, porque ele tá criando uma fórmula adaptada dentro do mercado que tem hoje,
hoje, mas ao mesmo tempo ele está tornando possível a sobrevivência do estilo heavy metal próximo ao mainstream. Então sim, é a linguagem que os caras estão trazendo para manter a parada viva com uma próxima geração. E nesse sentido, meu irmão, todo mundo que possa contribuir para manter a parada viva, tenha o meu consentimento, tá? Vai fundo. Bom, é isso, eu espero que eu tenha ajudado você que tá querendo aí abrir os horizontes e conhecer algumas bandas novas e se aventurar por novas terras. Tem muitas bandas, tá, gente? Tem banda pra cacete pra você conhecer. Essas são algumas das que estão mais estabelecidas e que parecem ter fincado já a sua estaca aí, a sua bandeira nesse chão aí do mercado, né? Bom, mas isso na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Deixa aqui nos comentários quais bandas, para pessoas que vão chegar nesse vídeo aqui, elas devem conhecer, além das que eu falei nesse vídeo aqui, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua colaboração, por ser essa pessoa maravilhosa aqui, ó. Cauê Moura, beijo, tchau.